O Via Justiça de hoje com o tema dano moral presumido. Participam do programa a juíza Ana Paula Nanete Caixeta, da 33ª Vara Civil de Belo Horizonte, e o advogado Sérgio Murilo Braga, secretário-geral da OAB de Minas Gerais. Vamos detalhar agora os casos de dano moral presumido já admitidos pela Justiça e que geram o dever de indenizar. Começando pelo cadastro de inadimplentes. Mas antes, doutora Ana Paula, pegando a deixa da senhora no final do último bloco, que a Justiça não é loteria esportiva, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre essa quantidade da indenização. Que a pessoa entra, se ela dano moral presumido, já vou ter direito à indenização. E já não é aquilo que a pessoa pode imaginar, não é isso? Eu quero deixar consignado o esforço que é feito. O Poder Judiciário de Minas Gerais, ele é elogiado a nível nacional pela integridade dos membros. Ele é respeitado a nível nacional, da responsabilidade de gerar bons julgamentos, jurisprudência sobre os casos, né? Temos também, lógico, uma advocacia, está representada aqui pelo Dr. Sérgio Murilo, uma OAB atuante. Então, o que se pretende, que eu brinquei que seria loteria esportiva, é que a justiça seja uma justiça de responsabilidade, de corresponsabilidade, que ela tenha maior agilidade. E quando eu faço esse comentário, o volume que um juiz cível hoje em Belo Horizonte recebe, somos 35 juízes cíveis no Fórum Lafayette. É uma média de 18 a 20 iniciais por dia. Então o volume é muito grande e a gente tem condições de fazer essa análise das oscilações, das demandas do momento. O Superior Tribunal de Justiça, como foi dito, ele vem consolidar isso, mas no sentido de não eximir a responsabilidade do consumidor. Porque o consumidor não pode simplesmente, vou ver o que dá. Ele não tirou a responsabilidade. Ele não tirou a responsabilidade. O advogado que representa o consumidor, ele faz a primeira análise do caso. O que eu quis comentar nesse momento é da lealdade processual que tem que existir, tem que ser aprimorada, nesse sentido de que o sistema funcione realmente como reparação para o consumo. Que ele funcione, como diz o Dr. Sérgio, como essa penalidade para o fornecedor, para aprimoramento do serviço que ele presta. Porque eu acho que é isso que é o equilíbrio da sociedade, é a busca de uma convivência mais harmônica entre consumidores e fornecedores de serviço. Porque os fornecedores não são ninguém sem os consumidores. Os consumidores precisam dos fornecedores nas diversas áreas. Os tópicos abordados no início do programa, eles são de uma rotina na sociedade hoje, né? Exato. E essa questão, por exemplo, do consumidor, a minha preocupação é que, em algum caso ou outro, o consumidor pode estar contribuindo para a falha do sistema que gera esse dano. Então, se ele for chegar lá pensando que, por exemplo, cadastro de inadimplentes, eu vou cobrar 20 mil reais. Pode não ser isso, né? Porque ele tem direito. Eu acho que o que não pode ocorrer é a vulgarização. Banalização. Do princípio, a banalização. Doutor Sérgio falou uma coisa agora super essencial. A banalização que está havendo é que preocupa o operador do direito. E isso impede que o efetivo, aquele que sofreu efetivo dano de grande monta, ele receba a indenização devida. Porque o próprio órgão julgador, ele vai ter uma restrição na apenação mais elevada em razão a verdade é que há um grande fluxo dessas ações hoje. Infelizmente, há uma pequena camada. Hoje a estatística que no Brasil, a cada 5 brasileiros ou residentes do Brasil, 1 está em juízo. Para você ter uma ideia, o orçamento do nosso Tribunal de Justiça, ele equivale a 6% do orçamento líquido do Estado. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eu conversava ontem numa reunião sobre essa matéria, e é uma luta que a OAB hoje vai abraçar ao lado do Tribunal. O Tribunal de Justiça hoje é, indubiosamente, a maior empresa do Estado de Minas Gerais. Imagina uma empresa com quase 300 filiais. Que são as comarcas? São comarcas com mais de 20 mil servidores espalhados pelo Estado inteiro. Com a responsabilidade de pacificação social, de formação dessa pacificação, porque todo esse contexto, esse teatro jurídico formado pela magistratura, pela advocacia, pelas autoridades de segurança, Ministério Público, Defensoria, na realidade, toda essa peça teatral, ela busca a composição, a pacificação social. Mas o senhor falava aí da banalização, que isso não pode acontecer, né? E o que ocorre? Hoje há, inclusive, a fabricação
das hipóteses. A pessoa, muitas vezes, ela fabrica uma hipótese de suposto dano moral. Então, o judiciário hoje tem que enfrentar essa questão também. Não pode, simplesmente, olha, agora pacificou-se que houve negativação indevida do nome, é dano moral. Então, se uma instituição qualquer equivocar-se na negativação de um nome de uma pessoa já negativada 10 ou 20 vezes atrás, evidentemente a consequência deve ser uma. Se negativar uma pessoa que jamais foi negativada, a consequência deve ser outra. Entendi. Então o judiciário tem essa importante missão de separar o joio do trigo mesmo. Pois é, até pergunto para a senhora, é difícil perceber essa banalização no dia a dia? Não, é fácil perceber. É sutil, mas é fácil perceber, porque há uma linha de conduta que ela se diversifica. O STJ, inclusive, ele fala o seguinte, na súmula 385 do próprio Superior Tribunal de Justiça, que nós estamos nos referindo aqui a essas orientações hoje, que aquela pessoa que já tem várias negativações, ela não teria direito ao dano moral. Então, há um cuidado de se demonstrar, o consumidor, por exemplo, que teve um documento furtado, que foi vítima de uma fraude, que desconhece absolutamente o que aconteceu, ele não sabe explicar onde ocorreu essa fraude, ele às vezes tem mais de uma negativação. Então ele tem que ter o cuidado de demonstrar para o julgador que ele está agindo contra todos e que nenhuma seria legítima para que ele tenha direito ao dano moral, que no caso seria presumido. O fato dele estar inserido no sistema, é isso que o Superior Tribunal de Justiça quer dizer, geraria o direito ao dano moral, mas não exime o julgador de analisar cada caso, não exime a análise ali do caso concreto, não do dano concreto, porque eu já não tenho mais que analisar o dano, mas a origem e a causa do fato. O Via Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em instantes com o bloco final do programa.